Muito bem, hoje a gente vai falar sobre Leopoldina. Você deve saber, né, pelo menos lembrar desse nome, porque afinal a gente já estudou sobre ela na escola, né? Mas com certeza você não sabe a história dessa mulher, porque eu tô ligada, você dormia nas aulas de Diti Glayton. Ou se você conhece, é por causa daquela novela da Globo. E o que você deve saber sobre Leopoldina é que ela levava chifre. Agora, por que eu tô trazendo a história dela? Bom, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher a estar no governo do Brasil e foi principalmente ela quem pegou e estimulou Dom Pedro I, né, que era o seu marido, a pegar e declarar a independência do Brasil. Vamos falar um pouquinho dela? Eu falei Leopoldina Fernanda Francisca de Rassemburgo-Lorena, um pouquinho já, né, porque o nome de princesa é grande. Conhecida também como Maria Leopoldina da Áustria, nascida em 22 de janeiro de 1797 em Viena, na Áustria, né, gente? Foi a primeira esposa de Dom Pedro I e responsável por arquitetar o caminho que levou o Brasil à independência. Sim, foi Leopoldina que, muito sabiamente, deu um alerta de que era hora do nosso país se tornar independente. Leopoldina passou sua infância sob uma educação rígida, com forte incentivo aos estudos. Ela estudou história, literatura, pintura, línguas, mas sempre demonstrou pelo interesse pelas ciências naturais, especialmente botânica e mineralogia. Gente, eu nem sabia que mineralogia existia, né? Estimulada de forma diversa no âmbito intelectual, não foram poucas as excursões culturais que Leopoldina realizou com sua família. Excursões essas em que ela aproveitava para ampliar suas coleções de plantas, flores, minerais e moedas. Aprendeu com facilidade a língua portuguesa, assim como outros 5 idiomas, o que nos leva a concluir que a imperatriz já era uma mulher muito à frente de seu tempo. Mas o seu destino era certo e ela não fugirá à regra tradicional de ser um casamento arranjado. Na época, os casamentos reais se davam como alianças políticas, quase que como um acordo de paz entre as nações. Portugal e Áustria queriam uma aliança e assim designaram um ao outro, Pedro de Alcântara, que é Dom Pedro I, e Maria Leopoldina da Áustria. O casamento foi realizado por procuração, antes mesmo dos noivos se conhecerem pessoalmente, em 13 de maio de 1817 em Viena, que é a capital da Áustria. Uma curiosidade também muito interessante é que antes de eles se casarem, Leopoldina pegou e viu um medalhão, né, do perfil de Dom Pedro I. E ela se apaixonou loucamente. Então, assim, pelo menos não foi muito complicado para eles se casarem, né, gente? Vamos tentar ver pro lado bom. Assim, Leopoldina parte para o Brasil para encontrar seu marido numa viagem que dura 85 dias. Com ela vieram importantes personalidades, como artistas, um diplomata e cientistas botânicos que estudariam a botânica das belezas brasileiras. Em cartas destinadas a seu pai, Leopoldina relata suas primeiras impressões sobre o Brasil e sobre seu esposo. Aliás, o hábito de enviar cartas à sua família foi o registro histórico mais fidedigno que Leopoldina deixou para nos contar sua história. Nessas mesmas cartas, a eterna imperatriz mostrava que estava cada vez mais envolvida com os acontecimentos políticos ferozes que precediam a independência do Brasil devido aos atritos com Portugal. Em 1822, Dom João VI, que é pai de Dom Pedro I e era o rei na época, parte com a corte para Portugal devido à Revolução Liberal do Porto, deixando apenas Pedro, que é nomeado príncipe regente do Brasil e foi incapaz de ter controle da situação. Os atritos entre portugueses e brasileiros estavam cada vez mais acirrados e cada vez pareciam mais grupos que clamavam pela separação dos dois territórios. Em suas famigeradas cartas, Leopoldina demonstrou compaixão pelo povo brasileiro e pela causa independentista. Em 1822, sob a ameaça de províncias como a de São Paulo, Dom Pedro viaja até os paulistas em busca de apoio e é nesse meio tempo que Maria Leopoldina assume a regência interina. Ligeira, inteligente e tremendamente visionária, muito mais que seu marido, que, diga-se de passagem, era um homem indeciso, ela percebe antecipadamente as intenções portuguesas com a chegada de uma carta de Portugal, que exigia o retorno imediato de Dom Pedro para a corte portuguesa. Diante de todo o turbilhão, ela teve uma certeza: o marido não voltaria, pois seria cair numa armadilha. Prontamente, e junto a José Bonifácio, que inclusive é uma importante figura brasileira, Leopoldina convoca uma reunião de Conselho de Estado e juntos concluem que a exigência de retorno de Dom Pedro não passava de manobra política para que o Brasil jamais deixasse de ser colônia.
Posto os fatos em pratos limpos, em 2 de setembro de 1822, a imperatriz assina um decreto de independência do Brasil e envia uma de suas mais emblemáticas cartas, dessa vez endereçada ao seu marido, que começa: Pedro, o Brasil está como um vulcão. Tem pelo meio: o Brasil será em vossas mãos um grande país, o Brasil vos quer como monarca. E termina dizendo: já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois, tereis o apoio do Brasil inteiro e contra a vontade do povo brasileiro os soldados portugueses nada teriam de fazer. Leopoldina. Dom Pedro I, dessa vez sem hesitar, ouviu sua esposa, montou em uma mula. Não eram cavalos não, tá? E em 7 de setembro de 1822, às margens do rio, disse aos presentes: pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! O Brasil finalmente era livre. Ao chegar à corte, o agora imperador fora aclamado, mas como bem disse e bem lembrou, jamais seria proclamada a independência sem a sua ajuda e a de Bonifácio. Leopoldina, sem dúvida nenhuma, é o coração e a alma dessa empreiteira. E assim, Maria Leopoldina deixou seu marco na história, para sempre. Se sua vida política foi de sucesso, o mesmo não se pode dizer de sua vida pessoal. Mãe de 7 filhos, estava em depressão profunda pela infelicidade em seu casamento devido a inúmeras humilhações que sofria por parte de Dom Pedro I, que, inclusive, obrigou a própria esposa a viver com sua amante mais notável, Domitila de Castro, dentro de uma quinta da Boa Vista. É aí que tu pega e lembra da novela da Globo. Em sua última carta, destinada à sua irmã Maria Luísa, a imperatriz relata sua mais profunda tristeza e sua descrença de que sua vida seria longa. Ela sabia que ia morrer de desgosto. Morreu em 11 de dezembro de 1826, vitimada por um aborto espontâneo e com apenas 29 anos. O aborto se deu e os dias seguintes foram difíceis, pois ela não tinha forças e saúde para prosseguir. Ela estava certa. Morreu na mais profunda tristeza. Pedro de Alcântara nunca mereceu Maria Leopoldina de Áustria, mas o destino é implacável, pois o adúltero imperador amargou dias terríveis de sofrimento por falta de sua tão bondosa esposa. Chorou lágrimas de sangue, clamou por sua Leopoldina já perdida e se reparou do erro de não ter valorizado a grande mulher que tinha ao seu lado. Casou-se novamente e, ao que tudo indica, nunca mais voltou a ser fiel. Agora eu te pergunto, você sabendo de toda a história de Leopoldina, da sua importância e como ela influenciou a independência do nosso país, por que ela não é tão falada? Por que será que ela caiu no esquecimento? Será que é porque ser uma mulher correta e que ama sua pátria é errado? Fica aí no questionamento.